Vamos lá, pessoal, para mais uma tentativa de conexão. Aguardando aí, vamos ver se as pessoas conseguem. Estou avisando aqui nos grupos. Vamos lá. Eu acho que agora. Vamos lá. Expectativa. Vai fazer. Tá liberada aí a atualização. Vamos ver. A última tentativa, senão. Opa, Valdinei. Agora você dá um toque na câmera aí, para inverter. Na tela mesmo, Valdinei. Valdinei, se você der um toque na tela com o dedo, ele inverte a câmera. Opa, Opa, agora sim. Tá me ouvindo bem? só não tô conseguindo áudio no microfone aqui. Ah, mas você me ouve bem. Não, beleza. Beleza, agora tá dando. Nós Tranquilo. estamos te ouvindo bem. Ah, que bom. Seja bem-vindo ao nosso espaço, novo espaço de reflexão, que são essas lives, né? E agradeço aí a sua disponibilidade para a gente ter esse tempo de conversa. A gente está aguardando aqui algumas pessoas entrarem novamente. Nós estamos com uma boa audiência. Eu estou avisando aqui nos grupos de WhatsApp que a gente retomou a nossa conexão, né? Se ouve bem, enxerga bem, podemos começar? Está tranquilo, Sim, podemos seguro? começar. Tranquilo. Acho Legal. que, Sejam. acho que os problemas Que legal. técnicos estão superados. Isso. Sejam todos bem-vindos, o pessoal que está entrando. Nós vamos conversar um pouquinho, falando um pouco das nossas percepções pessoais, né, a respeito desses dias. Depois vamos falar um pouquinho sobre o que as nossas igrejas têm feito e uma reflexão diante desses novos desafios, né? Valdinei, eu queria perguntar para você como tem sido para você esses dias, né? Qual que é a sua percepção e daquilo que você tem vivido? Você está em São Paulo, eu estou aqui em Sorocaba, são duas percepções diferentes, né? E a gente quer ouvir você um pouquinho a respeito disso. Então, Caio, para a gente aqui foi uma mudança muito drástica, né? Muito repentina. Eu acho que a gente, quem está na cidade de São Paulo, está sentindo mais do que em outras cidades do interior, né? Os efeitos da pandemia. Tem algumas pessoas da igreja internadas, já tivemos alguns falecimentos, e então o impacto para a gente é muito grande, né? Na vida da igreja, no dia a dia. Desde da primeira suspensão dos cultos, né, o impacto foi muito grande e foi tudo muito rápido. E é uma coisa que não havia uma previsão mínima daquilo que a gente poderia viver, né? É o tipo de... Ontem eu tive aula com a turma de Protestantismo e Cultura, e eu pedi para que eles fizessem um trabalho, o que mudou na experiência deles na igreja, né? Como é que eles estão lidando com essa igreja digital. E aí nós começamos a discutir bibliografia para trabalho, que a gente não tem, porque ninguém passou por uma crise dessa dimensão mundial, né? Eu lembrei do Rodney Stark, um sociólogo reconsidera as origens do cristianismo, quando ele analisa o crescimento da igreja cristã
nos primeiros séculos do cristianismo, com as epidemias de rubéola e varíola, que se estima que mataram 1/3 a 1/4 da população do Império Romano. E como a comunidade cristã desenvolveu algumas estratégias, e principalmente uma capacidade explicativa para o sofrimento, e acompanhada de um gesto de solidariedade, que seria o que a gente tem mais elaborado em termos de reflexão das atitudes de uma igreja. O Valdinei, acho que deu um corte na... Várias reflexões a respeito de... várias reflexões sobre a igreja digital, o mundo digital, mas não nesse contexto de uma epidemia, né, de uma emergência de saúde. Isso a gente não tem. Então, fazer o cruzamento desses dois universos, né, o universo da epidemia e o do mundo digital, e ao mesmo tempo das rotinas da igreja, que é a novidade para a gente, né, que é o que se pede em termos emergenciais. Uma das coisas que eu tenho percebido também, no que diz respeito a gente não ter um diagnóstico preciso, é porque a gente está vivendo a falência de um modelo de vida, né? A epidemia, ela não só trouxe uma novidade, mas como ela expôs uma forma de viver, né? Um modelo de cultura, um modelo econômico, e a gente está vivendo uma epidemia que, na verdade, encontra-se em ebulição em função desse caos dessa vida, né, que todo mundo estava vivendo, e esse confinamento e tudo mais, né? E eu tenho pensado muito nisso, até que ponto essa epidemia... Eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, eu acho que a epidemia acelerou, a epidemia, ela mostrou... Eu, sinceramente, e aí acho que é importante seu olhar também como professor, como acadêmico, a questão de observar mais ao invés de trazer um diagnóstico, né? Eu não sei se o privilégio para a gente é esse privilégio de ver mais o que está acontecendo do que de ter uma necessidade de traçar um diagnóstico, né? Acho que assim, as reflexões precisam ser feitas, né? A gente quer vislumbrar o que vai ser esse pós-epidemia, né? Como é que o mundo, a igreja, a sociedade vai se organizar, mas eu confesso para você que nesse momento eu estou mais inclinado a viver isso que está acontecendo, né? A realmente mergulhar nessa experiência sem muita, eu diria até sem muito interesse, não é, em tentar vislumbrar o que virá depois, né? Porque é tão incerto, né, o que virá. Tanto você pode ir numa direção de conseguir controlar, de vir a ter uma vacina e a coisa mais ou menos retomar o que era, ou permanecer mais tempo nessa epidemia, com mais consequências econômicas, mais severas, e forçar na direção realmente de uma reorganização da sociedade, né? Mas é muito cedo para a gente conseguir vislumbrar isso, né? Eu acho uma coisa interessante, que eu andei pesquisando umas coisas sobre 1918, o envolvimento da igreja, né? Cheguei a citar num sermão algumas coisas que eu encontrei no estandarte, mas lendo sobre a gripe espanhola em 18 no Brasil, passada a gripe espanhola, começou a se discutir a criação do Ministério da Saúde, que não existia. E era uma discussão ainda muito embrionária, se o país deve ter um Ministério da Saúde ou não. Eu acho que assim, a epidemia ela vai deixar esse tipo de discussão, né? Acho que uma discussão, por exemplo, é do papel do SUS, né? Qual a importância do SUS, que é um feito brasileiro, né? A revalorização disso. Então, o impacto, como é que a gente vai caminhar para enfrentar essas mazelas que a epidemia está evidenciando, é muito cedo ainda para a gente pensar, mas certamente algum impacto terá. Agora, isso vai depender do tempo, né? Que permanece, da intensidade, das consequências. Eu tenho lido muitas coisas do Jacques Ellul, né?
E a percepção que eu tenho, inclusive ele usa em alguns livros dele, algumas vezes, essa ideia do novelo de lã embaralhado, né? Porque está tudo muito misturado. A gente tem a falência de um modelo de vida, a gente tem uma crise política, que é inevitável a gente não falar sobre isso nos dias atuais, principalmente no cenário do Brasil. A gente tem uma crise religiosa, a gente tem o advento da tecnologia, então a percepção que eu tenho é esse novelo de lã embaralhado, sabe? Que a gente acha que tem uma ponta e de repente tem outras pontas, né? E isso de alguma forma causa uma certa angústia, porque quem acha uma ponta diz, olha, é por aqui, a solução é essa, a igreja vai ser assim. Aí de repente o outro acha uma outra ponta e fala, não, a questão é política. Fica tudo muito confuso, né? Para os alunos da nossa faculdade de teologia, ontem discutindo o trabalho com eles, eu pedi que eles fizessem entrevistas com as pessoas das igrejas às quais eles pertencem, e a gente tem alunos da IPI e de outras denominações, para eles tentarem perceber como é que as pessoas lidam com a oferta do culto online, as estratégias de pastoreio, porque uma coisa é o que os líderes, os pastores imaginam a respeito daquilo que eles fazem, daquilo que a igreja faz ou deveria fazer, né? E outra é como as pessoas percebem, né? Também a localização, se você está numa grande cidade como São Paulo, ou aqui nas imediações de São Paulo, se você está no interior do Brasil, as percepções vão mudar muito do impacto da epidemia, né, e da oferta de programação online, das estratégias de contato, né. Então eu acho que vai ter muito campo para estudo, para pesquisa, para tentar entender isso antes da gente... E provavelmente não vai ter uma única resposta, né? Você vai ter várias respostas, várias estratégias que funcionaram. Exato. Vão ter várias pontas desse novelo, né? E é uma coisa que eu gosto muito de usar o Twitter, né? E uma das coisas que sempre surge no Twitter acaba sendo uma coisa mais polêmica, tal. Eu gosto de ir mais objetiva também. É que essa questão, tem gente escrevendo já sobre isso, né? Livros sendo lançados, e essa angústia de ter respostas objetivas, práticas, pontuais, oportunistas, né? Dizendo, olha, o barco vai para essa direção, né? A gente vai encontrar essa ilha depois dessa tempestade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque mostra uma sociedade ansiosa por respostas, mesmo que elas não sejam completas, né? Então, o que eu estou tentando fazer é mergulhar na experiência realmente desse momento, né? A gente tem vivido um momento de muita tristeza, muita apreensão, né? A igreja continua fazendo as coisas que ela sempre fez, né, em termos de assistência social, algumas coisas aumentaram, as pessoas da igreja, diáconos e outros que estão envolvidos com essa área mais diretamente, estão lutando bastante porque a demanda das pessoas, as necessidades aumentaram, não só a necessidade material, né, de alimento, de recursos materiais, mas necessidade de apoio, de oração, de entender o que está acontecendo. Mas, por outro lado, eu fico, às vezes, temeroso que a igreja seja oportunista de usar esse momento para fazer propaganda de si, não é, e do papel dela e do que ela fez, né? Eu estou muito na minha cabeça com chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Eu acho que a igreja ela não pode se colocar à parte disso, né? As pessoas estão apreensivas, as pessoas não sabem para onde ir, a igreja também está apreensiva e a igreja não sabe para onde ir, né? Ela é parte de tudo isso, né? Eu acho que isso é mais franco, né, do que... nós sabemos que a igreja vai sobreviver, a igreja vai seguir adiante, passou por outras epidemias, isso é óbvio, né? Mas ela precisa mergulhar nesse momento, né, sem ficar tão preocupada
com qual é a estratégia que ela tem que seguir para ter mais resultado e fazer com que a sociedade perceba a relevância dela, a importância dela, né? Isso me preocupa, né? Esse tipo de leitura que você menciona, né, que as pessoas começam a fazer dos caminhos para depois disso, né, das saídas e do que vai ser feito. É mais ou menos como quem acompanha a mídia esportiva, eles brigam, né, os jornalistas, para saber quem deu o furo, né, da notícia esportiva, né, da contratação e tal. E parece que há uma corrida, principalmente nas plataformas digitais, de pessoas dizendo assim, olha, vai acontecer isso, para que quando aconteça, diga assim, olha, eu disse que iria acontecer isso. Os profetas online, né? Agora, falando de uma forma daquilo que as pessoas estão ouvindo a gente, acho que seria interessante você compartilhar um pouquinho a respeito do que vocês têm feito aí na catedral, né, na primeira IP de São Paulo, e a gente conversou aqui um pouquinho sobre isso também, de partilharmos essas experiências. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente são pastores, pastoras, né, líderes, e que estão também nessa angústia, né? Nós já vínhamos aqui, Caio, desde 2008, nós demos os primeiros passos para começar a transmitir os cultos pela internet, né, com muitas dificuldades técnicas, e passamos já por várias fases, né? O que eu percebi desde quando nós começamos a fazer a transmissão é que justamente as pessoas idosas da igreja se beneficiavam dessas transmissões, porque sempre tinha alguém em casa que conseguia conexão e as pessoas acabavam acompanhando a vida da igreja com as transmissões. E também aquelas pessoas que, por conta do trabalho, têm muita mobilidade, estão sempre viajando e conseguiam acompanhar a vida da igreja, né? Nos últimos 2 anos, a gente conseguiu uma boa banda de internet, conseguiu mais estabilidade, e no ano passado a gente conseguiu uma equipe que tem alguns profissionais para fazer transmissão. Então, só que o que mudou, né? Nós fazíamos a transmissão do culto presencial, né? Com a interrupção do presencial, nós tivemos que passar a fazer um culto online, né? E nesse caso nosso, como a gente tem a estrutura montada no templo de transmissão, e aí tem uma coisa que é peculiaridade da primeira igreja, as pessoas têm uma relação muito afetiva com o templo, né, da presença delas no templo, do espaço, dos momentos, alguns que casaram ali, batizaram os filhos, que viveram alguns momentos dos ciclos da vida ali naquele espaço do templo. Então, quando nós fizemos a primeira reunião para preparar o culto online, exclusivamente online, uma coisa que me ocorreu foi que nós precisávamos deixar bem marcado que o culto era online, mas que nós víamos as pessoas ali no espaço do templo. Então nós criamos um mecanismo que é o envio das fotos. A pessoa que está assistindo, participando do culto em casa, ela envia a foto. E no final a gente faz um pequeno filme e passa durante o pós-lúdio, e o interessante é que as pessoas se veem entre si, né, as pessoas que são da igreja. E a gente vem a cada domingo com um aumento da frequência, né, do número de pessoas conectadas simultaneamente e também o número de pessoas, de visualizações. Então a experiência é muito positiva, né, essa experiência de que as pessoas continuam participando do culto como se elas estivessem presentes ali no templo, né, esse é o universo. Só que novas pessoas foram agregadas nesse período, né, gente que descobriu pela internet. Então, o que eu penso, Caio, é que quando voltar o presencial, e a gente já tem uma comissão do conselho que é liderada por um presbítero que é cientista, pesquisador do Instituto de Física da USP, trabalhando nessa questão das normas do culto presencial, da volta, né, quando isso for possível.
Mas eu, hoje, e eu falei isso na última reunião que nós tivemos do Conselho, eu acho que a volta vai ser, não vai ter mais como a gente, porque antes nós fazíamos o culto nos dirigindo aos que estavam presentes no templo, e tinha lá um momento que a gente fazia saudação quem estava acompanhando pela internet. Essa barreira entre quem está presente no templo e quem está no virtual, ela se desfez agora. Nós vamos, daqui para frente, conduzir o culto falando de modo igual com quem está no templo e quem está na internet, né? Para mim isso é uma novidade, né? Provavelmente outras pessoas já fizessem isso antes da pandemia, né? Mas para mim isso é uma novidade. O que eu tenho proposto assim de linguagem, era muito comum a gente ouvir pastores dizendo, o virtual e o real, né? O real e o virtual, né? Colocando essa questão da existência física como realidade e a questão da virtualidade como uma coisa irreal. Hoje adentrou essa linguagem do presencial, né, e daquilo que é online. Então, assim, eu acho que essa é uma linguagem nova que a igreja vai ter que acostumar. Entre encontros presenciais e isso vai ser uma nova linguagem. Não mais virtual e real, mas presencial e online. São formas diferentes de presença, né? Mas as pessoas estão presentes, né? E vocês têm feito alguma coisa também no que diz respeito a algumas estratégias de cuidado, alguma ação solidária? O que nós fizemos, o Ministério de Ação Social e Diaconia continua o trabalho com a população da região central, que é assistida, né, distribui cestas, aumentou a procura. Há um projeto da igreja, da Fundação Mary Spies e da Associação Cristã de Moços, que atende pouco mais de 100 famílias, 140 famílias, no sistema de reforço escolar, e que agora essas crianças têm almoço e café na igreja, né? Então, como isso não está sendo feito na igreja, os alimentos estão sendo distribuídos para essas famílias também. Então, esse é um trabalho que a igreja continua sendo feito para fora, né? E internamente, o Ministério Diaconal se organizou para ligar para as pessoas idosas, para saber se estavam precisando de alguma coisa, se precisava de alguém para fazer compra. O Ministério da Comunicação da igreja fez um levantamento desses serviços de entrega em casa, né, de compras, e fez isso circular também entre as pessoas. Então tem esse tipo de mobilização, né? Mas o que a gente nota é que um dos efeitos foi que as pessoas da igreja estão se falando mais, né? Não se falavam tanto numa outra condição de normalidade, agora estão se falando mais, né? Agora, no próximo domingo, a gente vai estrear uma nova ação no culto online, que é terminado o culto, a gente vai ter uma sala de bate-papo para os visitantes se apresentarem, e um pastor vai coordenar essa conversa com os visitantes, né? Porque a gente tem recebido muita gente nova no culto online, e a gente quer testar essa estratégia de ter uma sala para receber essas pessoas após o culto, e provavelmente evoluir para uma sala de oração, para uma sala para novos membros e coisas nesse sentido, né? Porque a gente percebeu que o envio da foto tem funcionado para fortalecer esse vínculo de pertencimento, mas ele funciona entre os que já se identificam com a igreja, né? Mas a gente precisa conhecer os novos, né? E há muita gente nova, né, de outras cidades, estados, que tem participado dos cultos. Eu tenho conversado bastante a respeito dessa ideia da membresia, né? Porque nesse espaço virtual, e demorando para a gente voltar a uma rotina, que era a rotina, talvez a gente não volte, mas próxima daquilo que a gente vivia, onde você tinha lá a classe de novos membros, catecúmenos, né? Esse processo de primeiros passos, no ambiente virtual, a gente estava mais preocupado em informar, em ter culto e programação para as pessoas que já eram da nossa comunidade,
E o próximo desafio vai ser esse: como que você, numa comunidade online, transforma essas pessoas participantes da igreja, né? Participantes da comunidade. Então, é através da segmentação, através de estratégias como essa, através de abordagens, né, individuais, contatos que a gente chama de segmentados, que demonstrem cuidado, que demonstrem atenção, né? Eu tenho dito isso, Valdinei, que a gente precisa compreender que no ambiente online você não tem só a comunicação para grande audiência. Esse é um equívoco de muitos pastores. Eles não entendem que você pode online segmentar. Você ter o cuidado individual, cuidado de grupos. Você pode atuar em grupos distintos e, inclusive, numa grande audiência pública, né? E esses movimentos a gente vai ter que aprender a lidar, né? Nós vamos ter que aprender. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho a respeito. O Cleiton fez uma pergunta, Cleiton, eu vou retomar sua pergunta, mas no final. De uma forma. É difícil falar de forma prática, porque é uma reflexão, né? Quais serão os desafios para a igreja? E aqui eu acho que eu me refiro à igreja local e também à igreja de uma forma geral, nesse contexto, né? O que a gente poderia conversar um pouquinho a respeito disso, desses novos desafios, né? Primeiro, os desafios mais imediatos, você já falou um pouco da sua experiência, mas do que a gente tem enxergado, assim, o que a gente poderia compreender como desafio? Eu acho que, de certa forma, os desafios, eles permanecem os mesmos, né? Só que num contexto novo, né? Então, a igreja, ela, usando o modelo clássico que o John Stott construiu, né? A igreja ela precisa se organizar, né? Então, pensando em termos de organização, a gente vai continuar tendo essa necessidade de formação de oficiais, de escolha de oficiais, de realização de reuniões. Eu acho que em termos da organização da igreja, o que acho que vai ficar como legado positivo dessa experiência é um ganho de agilidade, né? Acho que muita coisa que a gente fica esperando data, numa cidade como São Paulo, que a locomoção é demorada, é difícil, muita coisa pode ser feita de forma mais ágil usando essas ferramentas tecnológicas. Eu acho que isso será um ganho, né? Eu tenho visto, por exemplo, comissões do conselho têm conseguido trabalhar melhor nesse formato agora do que quando ficavam esperando para fazer as reuniões presenciais, né? Então, em termos de organização da igreja, da estruturação da igreja, os desafios são os mesmos, mas você tem um contexto novo e um ganho de ferramentas. Eu acho que um desafio grande que dependendo do tempo que dure a epidemia, os seus efeitos, é o desafio da convivência, né? Daquele tipo de convivência que você tem mais informal, que as pessoas ficam no pós-culto, acabam se conhecendo, batendo papo, realizando acampamento, né? Por exemplo, nós tínhamos no final de março um evento marcado no qual vão desde líderes da igreja a novos membros, né? É um evento muito bom para a integração, para as pessoas se conhecerem. Esse tipo de evento, para mim, é uma grande interrogação ainda. Como é que a gente vai conseguir fazer eventos de convivência nesse contexto de afastamento, né? Então, esse desafio da estruturação da igreja, eu acho que continua. O desafio externo, que a igreja precisa comunicar-se, né? Ela precisa levar o evangelho por palavras e atitudes. Esse também tem dados novos, né? Eu acho que eu noto, por exemplo, muitas pessoas da igreja querem fazer mais hoje, em termos de ação social, só que o próprio contexto e as normas de segurança colocam impedimento para isso, né? Então, como reaprender a realizar ações que a igreja sempre realizou, mas agora seguindo normas que nós
não sabemos até quando vão durar, ou se serão mais intensificados, né? Então, eu vejo esses dois, a estruturação, ela ganha ferramentas novas de comunicação, de formação, de dinamismo, e na comunicação externa do Evangelho, a igreja tem esse desafio de conseguir chegar até as pessoas, né, seguindo os protocolos que são os protocolos do momento. Quando a gente estava falando aqui, estava pensando em relação a essa questão da comunidade, né? Eu percebo que a gente tem falado muito sobre relevância, né? Alguns líderes, eu acho que é importante, eu mesmo já falei do quanto a igreja ela é relevante para a sociedade, o quanto ela vai precisar ser mais ainda relevante na sociedade, mas eu penso que antes de chegar nesse movimento sociedade, um dos desafios da igreja vai ser em ela ser relevante para as pessoas da própria comunidade. Então, assim, antes da gente perguntar, puxa, a igreja ela é relevante no bairro, sim, claro, ela está envolvida nisso, né, a missão dela, essa relevância. Mas talvez o grande desafio inicial vai ser a igreja pensar se ela é ou não é relevante na vida do membro da comunidade. Uhum. E isso vai impactar na visão dela da contribuição da igreja, na visão da diaconia, né, desse envolvimento solidário. Então, eu tenho percebido, assim, muitos pastores e líderes preocupados com uma atuação digital. Então, nos primeiros dias foi essa corrida, né? E depois de um engajamento com os temas da cidade, são louváveis, faz parte da missão da igreja, ser sal e luz. Mas existe uma expressão, né? O step inicial, o passo inicial, e o que dá vida à comunidade é a relevância dessa igreja para as pessoas da comunidade. Porque hoje, com a questão do digital, das plataformas, ela pode, mesmo sendo de uma outra cidade, participar de um culto online e entender que aquela igreja online é mais relevante para ela do que a própria comunidade que ela faz parte. Então, eu acho que isso vai ser um grande desafio. É interessante também. Isso que você está falando, Caio. Por exemplo, a gente tem recebido pedidos um outro dia desses, uma pessoa escreveu do Rio de Janeiro como é que ela fazia para se tornar membro da igreja, né? E a resposta foi, olha, a gente começa a classe no mês de junho e o recebimento é em agosto, né? E aí acho que era um homem, né? Ele respondeu, mas só em agosto que eu posso me tornar membro da igreja? Então, a gente está trabalhando com as referências que a gente tem do presencial. E o que eu tenho pensado, e a gente começou a discutir isso no conselho, é que a gente vai ter que trabalhar com duas igrejas que se complementam, né? Uma igreja que estará ali presencialmente no domingo, fisicamente no domingo, e outra igreja que estará conectada no domingo e espalhada por diferentes lugares. Uma coisa que eu vislumbro, né, é que a gente passe a desenvolver determinados programas específicos para quem mora fora de São Paulo e que eleja a primeira igreja como a sua igreja de afinidade. Então, por exemplo, uma vinda para São Paulo num fim de semana que você participa de um culto, participa de um concerto, de uma outra atividade cultural na cidade e de certa forma preenche uma necessidade sua de estar presente com aquela comunidade, de conhecer as pessoas e agrega outras coisas que ela possa fazer na cidade nesse período, né? Essa linha entre o físico, né, e o virtual, para mim, ela vai ficar cada vez mais confusa, né? E a gente vai ter que pensar realmente as estratégias de lidar com uma membresia que eleja a igreja e diga, olha, eu vou participar dessa igreja, né? Vou contribuir financeiramente, vou me engajar com as causas da igreja e vou acompanhar a vida da igreja. Tem o Cleitinho lá de Rio Preto perguntou a respeito disso, né? Nos Estados Unidos, não é aqui
uma percepção de que tudo que eles fazem é bom, é porque essa realidade de investimento em tecnologia, ela aconteceu lá antes, né? Eles trabalham, Cleiton, essa ideia de membresia em 3 eixos, eu até anotei aqui, que é a comunicação, ou seja, se comunicam a essas pessoas de outras cidades, eles moderam essa comunicação, ou seja, há uma interlocução entre eles, e o terceiro, há um cuidado. Então, acho que quando a gente vai pensar em membros, pessoas da nossa igreja de outras cidades, a gente vai ter que lidar com esses 3 eixos, né? Comunicar para eles, eles têm que estar inseridos, moderá-los, né? A ver a necessidade de uma interlocução e cuidar deles também, né? Isso é um fato. Eu tenho várias pessoas na nossa igreja que moram em outro país, né? Teve esse advento nos últimos anos de jovens casais indo morar. Eles estão assim, nossa, estamos felizes, nós estamos sentindo parte, estão contribuindo, estão participando, porque passam por esses 3 eixos, né? E acho que seria interessante a gente pensar nisso, né? Eu vou abrir agora, Valdinei, para algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente tem aqui do Fábio é como lidar com as questões burocráticas nisso tudo, por exemplo, eleição de oficiais e etc, né? Esse é um desafio, Valdinei, para você pensar um pouco aí, depois eu posso também responder. Tá. Não, eu acho que parece que já existe houve uma orientação, né, da Comex de prorrogação das assembleias, né? A gente vai ter que lidar e depois realizar as assembleias com os cuidados necessários, né? Já faz um tempo que eu defendo, né, defendo no sentido de reflexão, né, nunca encaminhei nenhuma proposta nesse sentido, mas que a gente deveria ter tipos distintos de membresia na igreja. Eu acho que essa ideia de fazer coincidir o rol de membros da igreja com as obrigações que você precisa ter para os registros perante as leis do país e também a participação na eleição de oficiais, de todos os atos da igreja, a meu ver, é uma ideia equivocada, né? A gente deveria ter um grupo da igreja, uma espécie de membresia de eleitores, né? Uma membresia dos que são assistidos pela igreja e criar categorias, né? Porque um evento como esse da epidemia vai tornar mais difícil ainda você reunir assembleias. Então, o processo administrativo da igreja fica mais complicado, né? Mas isso a título de reflexão, né? Eu acho que várias associações fazem distinções entre os seus membros, né? Membro eleitor e membro não eleitor, né? Acho que isso seria um caminho para a gente, né? E aí alargaria para quem é membro e reside em outras regiões, você teria categorias diferentes de membros. O Fábio, ele até completou aqui, dizendo que era em relação a esses locais distantes, né? Então a sugestão seria essa. A Comex tem tomado decisões rápidas, até isso que o Valdinei falou em relação à agilidade, a nossa igreja, em período curto, aí avançou em várias pautas, né? Como aprovação de reunião online e algumas coisas, e a gente percebe que a direção da igreja está atenta a isso, a essas novas estratégias, né? Consequentemente, virão outras em função da demanda, né? Eu acho que nesse item da eleição, talvez seja um dos próximos assuntos aí a serem debatidos e também da membresia, é um fato importante. Alguém também quer perguntar? Fica aí disponível para você pensar um pouquinho. Eu anotei algumas coisas aqui depois, Valdinei, muito bacanas. A gente pode fazer uma síntese e essa live vai ficar disponível, né? Em relação a alguns itens, né? Se você que está assistindo a gente quiser mandar uma pergunta, por favor, fique à vontade. Nós estamos falando sobre os desafios da igreja nesses dias atuais, né? São muitos desafios que a gente talvez nem consiga enumerar aqui. Valdinei, ontem eu estava conversando com o Oswaldo, né? O Oswaldo Prado, um grande amigo, e a gente estava falando sobre as gerações futuras, né? Você é um professor e influencia muitas pessoas da nossa denominação, muitos alunos, né? A minha preocupação tem sido, e esse era o tom da nossa conversa, com os próximos pastores.
Eu estava ouvindo um podcast, né, do Ed Stetzer, ele falou o seguinte, que o grande abacaxi vai ficar para os mais jovens, né? Daqui 10, 15 anos ou 20 anos, eles vão ter aí um grande desafio. Como que você poderia, talvez, trazer aí de orientação, de reflexão para os pastores mais jovens que estão vendo que vão ter que surfar essa grande onda, né, pós-Covid-19? Eu acho que assim, uma coisa importante, né, nessa preocupação, né, de usar o mundo digital, eu até vi a conversa entre o Eugênio e o nome do professor que estava, Rodrigo, né, que é uma constatação, né, que você tem uma live o tempo todo, produção de conteúdo, pastor gravando devocional todo dia, mandando para os membros da igreja. Nós aqui adotamos, né, que a gente usaria os recursos para fazer as coisas que nós fazíamos antes, mas a gente não ficaria agregando mais coisas. Eu acho que uma coisa importante é que você precisa, você, igreja, né, nós, igreja, precisamos prover os membros da capacidade com as disciplinas espirituais, né, de leitura da palavra, de oração, de comunhão com Deus, e esses recursos são recursos adicionais, os recursos digitais. A gente não vai conseguir suprir essas deficiências que são deficiências de base, né? Então, voltando à sua questão inicial das gerações futuras, né, eu acho que os pastores, né, precisam continuar tendo a preocupação, pastores e pastoras, a preocupação em dominar os conteúdos que são conteúdos da sua formação, né, conteúdo de leitura da palavra, de interpretação do mundo, de conexão da palavra com a realidade ao seu redor, e os meios, né, a forma de comunicar isso, você vai viver em constante mudança, né? Então, eu não me angustiaria muito, né, com a preparação para isso, mas a grande dificuldade hoje, eu vejo, da formação, é essa tal da curadoria, né? Quer dizer, você tem tanto conteúdo, que o complicado é você conseguir selecionar o que é relevante para a minha formação, por onde eu devo começar, quais são os autores que eu devo ler, né? Então, nesse sentido, eu acho que o desafio para quem está trabalhando com formação é muito grande, né? É impedir as pessoas de entrarem numa dispersão muito grande, né? Atirando para todos os lados, né? Então, eu não me angustiaria muito com a forma, né, do que virá depois, mas de impedir que essa abundância que a gente tem hoje de informações impeça uma formação mais lenta, mais demorada, mais sólida na vida das pessoas. Tem uma pergunta aqui da Temis. Ela diz o seguinte: assim como no relato de Stark sobre o papel da igreja naquele tempo, como a igreja poderia fazer diferença nesse tempo de pandemia? Eu acho que a preocupação da igreja é ser igreja, né? O que eu noto, você levantou a questão, Caio, de se a igreja será relevante para aqueles que são membros, né? Numa época dessa de mudança, de incerteza, de insegurança das pessoas, a minha experiência, por exemplo, de uma igreja mais litúrgica, eu vejo o quanto o rito ele devolve segurança para as pessoas, no sentido, as coisas estão em ordem. Eu tenho uma determinada ordem na minha vida. Nesse sentido, nós mantivemos o mesmo horário de culto, e usamos coisas que são semelhantes àquilo que nós temos no templo aos domingos, justamente para providenciar para as pessoas esse sentimento de ordem, né? As coisas mudaram, mas
na minha fé eu tenho uma determinada organização de vida, né, uma organização interior. Então o rito, né, as disciplinas são importantes para as pessoas terem um chão no mundo que fica cada vez mais instável, né? Então eu responderia a Temis, né, que a primeira preocupação da igreja, né, precisa ser fazer aquilo que só a igreja pode fazer, né, num contexto desse, que é dar às pessoas uma perspectiva de esperança que vai num espaço muito maior do que a esperança da solução dos problemas imediatos. Nós já conversamos uma vez a respeito disso, há um tempo, a sua posição em relação a isso, né? Eu vejo uma ansiedade da igreja em querer, às vezes, preencher a lacuna do Estado em algumas coisas, e ela não consegue trabalhar em parceria, e ela não consegue compreender seu próprio chamado, o que cabe a ela fazer. E aí é uma confusão muito grande nessa corrida, nessa ansiedade, e a gente se esquece de que existe um papel mais definido, né? Um papel mais ligado à missão dela, né? Eu percebo que a gente tem hora que a gente parece que é um Sebrae, um Senac, e a gente vai sem entender de fato o perfil e a identidade, né? Aqui algumas perguntas ainda, Valdinei. Como a gente falou sobre essa questão da extensão da membresia online, uma pergunta a respeito dos sacramentos, a pergunta de como seriam as aulas e o treinamento. A gente não sabe ainda, mas Valdinei, acho que daria para refletir, né? A ceia é possível, né? O batismo já é possível. O batismo, a gente teria que pensar formas, né, de integração dessas pessoas que estão à distância, em visitas episódicas. A gente vive num mundo de muita mobilidade, né? As pessoas viajam bastante, né? Se continuarão viajando, né, depois a gente tem que aguardar ainda, né? Mas tudo indica que a mobilidade pode ser reduzida, mas não ser cortada, né? Ou um sistema, no caso do sacramento, muito parecido com os IADs, né? Com os polos, né? Você pode ter parceiros, né? Vai ter que encontrar um caminho. Vamos dizer que eu tenha um membro da igreja, da primeira igreja, que esteja no interior de Minas. Um pastor da nossa igreja pode batizá-lo lá, no interior de Minas, um pastor de lá, ou alguém associado. Eu acho que essas questões se resolverão, mas que essa fronteira entre o presencial e o virtual, ela se rompeu, né? Eu tenho, esses dias atrás, um aluno perguntou para mim se as igrejas pequenas iriam acabar, ou as igrejas grandes iriam acabar, né? A minha tese é que elas têm que entender os seus devidos papéis, né? Eu acho que vai aumentar a demanda de trabalho das igrejas grandes por causa dessa atuação digital. Pastores que eu conheço de grandes igrejas estão trabalhando mais. Igrejas pequenas, elas vão ter uma dificuldade pontual em relação à contribuição, porque vivem outras realidades, outras demandas, e vai triplicar também o trabalho do pastor e da pastora, mas o grande problema vai ser a questão da estrutura para isso, né? E aí, quando a gente pensa em uma igreja que tem estrutura, infelizmente essa é uma realidade, essas grandes igrejas elas podem ter a sua extensão de membresia aumentada, né? E essa pode ser uma realidade, um desafio disso, né? Eu acho que nós vamos ter que pensar em novas formas colaborativas, né? O que para nós, né, presbiterianos, que temos uma federação, presbitério, sinos, não deveria representar uma coisa que nos amedronte, né? Afinal de contas, a ideia é que nós constituímos uma federação na qual há colaboração, né? Eu acho que deveria ser assim, né? A dificuldade é você tornar isso algo prático, né?
O Valdinei, o Drogo, seu aluno aí também, Opa, está dizendo assim, saudações. percebo que um momento de crise como esse faz com que as pessoas se tornem mais críticas quanto à qualidade de serviços prestados. A igreja precisa oferecer um culto online com qualidade e também ações de cuidado e acolhimento com qualidade. Sim, os pastores se sentem perdidos e sobrecarregados por estão tendo que trabalhar mais. O Drogo, nós vamos ter uma live no CTPI semana que vem. Eu vou falar sobre isso, sobre esse tema, sobre essa readequação de agenda pastoral, né? De lidar com essas demandas, tanto de demandas próprias, demandas da igreja e demandas da cultura. Porque se a gente entra sem nenhum tipo de filtro e senso crítico, a gente é tragado mesmo. Precisa ter um senso crítico. Aí tá, a pergunta é o seguinte: em áreas que há pouca gente disponível, como os pastores, aqui é a pergunta, Valdinei, como os pastores podem atuar ou recrutar melhor pessoas nessas áreas novas? Eu, a minha intuição é que deve-se privilegiar aquilo que já se fazia, né? Tentar esse aumento da qualidade, né, que o Drogo menciona, que as pessoas vão cobrar, ele tem que passar por você continuar, se você pregava uma vez por semana, 2 vezes por semana, mantenha isso, né, e use os demais dias para tentar preparar isso da melhor forma possível. Não precisa fazer ações novas todos os dias, né? E isso vai te exaurir muito mais rápido e vai te deixar com pouca energia para fazer aquilo que é regular, né? Agora, eu tenho a minha... Eu falei para você que eu perguntei para os alunos, né, como é que está sendo na igreja deles, porque eu acho que quem está no interior, eu fui pastor no interior, na minha licenciatura, né, na minha cidade, em Marilândia, e eu fico imaginando, assim, a dinâmica do interior é diferente. Você usa o recurso digital, mas o impacto de usar o recurso digital no interior do Paraná, de outra região do Brasil, será diferente do uso aqui na capital. Eu acho que o desafio é como é que você contextualiza o digital. Como é que você faz esse digital trabalhar de acordo com a vocação da sua comunidade, do lugar onde você está. Eu acho que igrejas em grandes centros, igrejas maiores terão um determinado uso do digital e igrejas menores terão outro uso das tecnologias digitais. Eu acho que em todos os casos a tecnologia é necessária, né? Mas eu acho que o desafio é tentar, como é que eu contextualizo, né, eu uso isso sem necessariamente tentar seguir o caminho que os outros estão seguindo. A Joyce está perguntando em relação à questão da comunhão dos relacionamentos, em relação à questão da membresia, né? Acho que foi um dos temas que o pessoal mais se identificou. E o Luiz Carlos também está falando sobre a possibilidade, né, disso tudo, como que fica a instituição se não prejudica mesmo. O que eu posso responder para os dois é assim, é um desafio. O que a gente está dizendo é que não é uma coisa só boa, que com certeza e consequentemente virão desafios em função disso, né? É um diagnóstico da cultura e de uma realidade que já acontece, né? E a igreja vai ter que responder em relação a isso, né? Eu queria falar uma coisa em relação a até essas duas perguntas, interagir um pouco com você, Valdinei, é a minha percepção, né? A gente sofre um pouco, há algumas angústias quando a gente fala de mudanças, como essa mudança de membresia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque talvez é um dos poucos momentos históricos onde a igreja está sendo exposta às mesmas mudanças que todos os segmentos da sociedade. Então, não é só a igreja que vai ter desafio com a membresia, é a escola do meu filho que está tendo dificuldade com os alunos para dar aula em EAD. Então, eu acho que nesse ponto, a gente sempre reclamou que a igreja era demorada nas mudanças, né? Lembra a discussão de instrumentos musicais, de temas teológicos, e de repente a gente está no mesmo local. A gente está sendo exposto ao mesmo desafio. Então, essa questão da membresia, questão dos cultos, se você perguntar para quem tem uma escola, um professor de faculdade, para alguém que trabalha em qualquer outro segmento da cultura e da sociedade,
eles também estão expostos às mesmas mudanças, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Valdinei. Eu sempre digo, né, que as pessoas escolhem a igreja. A Bíblia diz, não fosse vós que me escolhestes, né, Jesus diz em João, mas fui eu que vos escolhi, né, então a gente não pode confundir a eleição que Deus faz das pessoas, não é, com a eleição que as pessoas fazem da igreja, né, e pegando lá a primeira definição do John Locke, 1600 e alguma coisa, perto já de 1700, ele diz que uma igreja é uma associação livre, né, na qual as pessoas entram e nela permanecem enquanto encontram razões para isso. Então, esse trabalho, que às vezes a gente bate muito, da identidade, da fidelidade, as pessoas vão permanecer na igreja se elas encontrarem motivos para isso. A gente não... eu brinco às vezes com os alunos, eu digo, no começo do meu ministério eu ficava muito chateado quando saía uma pessoa da igreja, né, às vezes tomava um pouco até como pessoal, né, não gostou do pastor, né, saiu. Depois eu comecei a ficar em paz com isso, né, e vai em paz, e muitos que iam voltavam. Existe um fluxo de pessoas, a gente não controla, né, essa ideia de membresia, ela é uma ideia que tem uma fixidez, né, não sei se dá para usar essa palavra, mas ela é um engessamento que uma realidade líquida como a nossa não suporta mais. E as pessoas estão vazando por todos os lados, né? E você não tem como controlar isso, né? Então, é claro que você pode constituir um núcleo de liderança, você tem núcleos com diferentes graus de compromisso. Eu acho que o Rick Warren, na Igreja com Propósito, ele faz um esquema lá que ele vai mostrando esses diferentes graus de compromisso. Comunidade, né? O desafio é como você move as pessoas dos círculos mais distantes, né, externos, para o círculo de maior compromisso, né? Eu acho que esse desafio permanece, né? Mas eu acho que também essa nova realidade ela é interessante porque também acaba com aquela ilusão que a gente tinha que, fazendo com que a pessoa se tornasse membro da igreja, o nosso trabalho estava terminado. Né? No sentido que, beleza, né, eu consegui mais um membro para a igreja, e não tem nada certo, né? O fato da pessoa ter se tornado membro da igreja, em termos de relação institucional, não é nenhuma garantia de permanência. E chacoalha muito mais essa realidade mesmo. Eu tenho vivido uma experiência aqui, a gente teve um crescimento nos últimos anos, de encontrar algumas pessoas que eu nem sei, por causa desse crescimento, que estão na igreja, e às vezes encontro, eu sou lá da sua igreja, eu participo, eu vou lá e tudo mais. E aí você fala assim, puxa, aonde que esse cara estava, né? Que é essa escolha, esse movimento dele. Valdinei, a gente está terminando aqui nosso encontro, já apareceu aqui o nosso reloginho para encerrar. Eu queria agradecer, eu acho que a gente pode remarcar e ficou um gostinho de quero mais, né? Alguns aqui, alunos, falavam assim, agora achavam que o tema ia ser liturgia, né? Nós temos aí duas visões distintas de liturgia, mas poucos sabem que eu e o Valdinei, a gente tem algo em comum, né? Além da amizade, nós dois somos fãs aí do Tim Keller, né, Valdinei? O Tim Keller nos une. E foi muito bom a gente compartilhar e eu acho que vale a pena a gente remarcar. Então, tem um minutinho para você dar a sua saudação final aí. Eu queria agradecer o convite, Caio, e parabenizar você na Secretaria, né, de Evangelização pela iniciativa. Eu acho que essas pequenas conversas, né, são importantes nesse momento, né? A gente teve outro dia um encontro aqui no presbitério, também virtual, com alguns pastores conversando, e a gente sempre tem alguma percepção nova depois de uma conversa como essa, né? Então, parabenizá-lo, pedir desculpas pelo atraso, né? E dizer que agora está em ordem aqui o Instagram. Legal. Para a próxima conversa. Para o próximo, vamos remarcar. Eu agradeço também ao pessoal que está conectado, ao Eugênio que ajudou a gente, o Jonas, que também faz parte aqui da secretaria. O nosso abraço, viu?
Abraço para todo mundo. Nós temos alguns segundos aqui, vai derrubar a conexão. Um abraço, Valdinei. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Obrigado. Boa semana. Tchau.